Olá a todos, sejam todos bem-vindos a nessa nossa última aula relativa ao conteúdo do primeiro bimestre. Nós temos Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso último conteúdo da disciplina de patologia do primeiro bimestre. Nós temos apresentado para vocês a parte da patologia, fisiopatologia da resposta inflamatória. Então, a primeira aula relacionada a esse tema foi resposta inflamatória aguda. Daí eu passei para vocês a parte de mediadores da resposta inflamatória, os tipos de inflamação aguda e agora a parte da resposta inflamatória crônica. Então, vamos lá. A inflamação crônica, diferentemente da inflamação aguda, que dura algumas horas ou dias, ela vai se perpetuando, vai se arrastando por semanas, meses ou anos. E é claro que isso não é o ideal de uma resposta inflamatória. Então, a inflamação aguda, ela vai sendo caracterizada pela ocorrência de fenômenos vasculares e exudativos, enquanto que a inflamação crônica é caracterizada principalmente por fenômenos proliferativos e com formação de tecido fibrótico. A inflamação aguda, ela vai evoluindo para um processo final que nós chamamos de resolução. Resolução é a restauração completa do tecido inflamado e ele volta a ser exatamente como ele era antes. Podemos ter também a cura por fibrose, é um tipo de resolução, só que o tecido fica com uma cicatriz, ele não fica exatamente da forma como ele era constituído antes. Ou pode evoluir para uma progressão da inflamação crônica. Então, já venho mostrado essa figurinha para vocês, mas é bom sempre a gente rever e reforçar o conteúdo. Então, injúria em trauma, e pode ser injúria, um trauma, um objeto pérfuro cortante, pode ser substâncias químicas, bactérias, vírus. Isso vai ativar a resposta inflamatória aguda. A resposta inflamatória aguda, então, liberação de histamina, vasodilatação, saída de glóbulos brancos neutrófilos para o foco inflamatório, todo aquele processo. Pode evoluir para a resolução. Então, é retirado todo aquele estímulo lesivo, é retirado todos os mediadores da resposta inflamatória e o tecido volta a ser exatamente como era antes da sua função normal. Ou pode evoluir para um abscesso. Lembra que eu mostrei para vocês abscesso? O abscesso é um prolongamento da resposta aguda com encapsulamento e as bactérias ficam contidas nesse espaço aqui, porém é mais difícil de entrar medicação nesse abscesso. Porém, esse abscesso vai evoluir para cura. Num processo de cura, aqui o tecido vai ficar cheio de tecido conjuntivo, de fibroblastos, de fibras colágenas e fica um tecido diferente do que ele era antes. E a gente chama isso de fibrose. Da resposta inflamatória aguda, não necessariamente ela evolui para um abscesso, mas ela pode evoluir para uma resolução do tipo fibrótica. Uma resposta inflamatória aguda pode progredir para uma resposta inflamatória crônica. Na resposta inflamatória crônica, também nós temos alterações do tecido, novos vasos são formados, veja que aqui tem novos vasos, ramificações de vasos que aqui não tem e nem aqui no tecido normal não tem, a gente chama isso de angiogênese. Infiltração de monócitos para o foco inflamatório que se converte em macrófago e sempre vai evoluir para um tecido de fibrose. Uma resposta inflamatória crônica também pode se originar diretamente de uma infecção viral, cronificação de processos anteriores, uma injúria que persiste por longo tempo, então o estímulo lesivo não consegue ser retirado, ou ainda um trabalho errado do sistema imunológico que perpetua esse processo. Então, hoje vamos falar da resposta inflamatória crônica. A inflamação crônica ela é prolongada,
ela ativa a destruição tissular. O que é destruição tissular? Destruição de tecidos. E a tentativa de reparar os danos ocorre ao mesmo tempo. Nas próximas aulas, a gente vai ver essa parte de dano e reparo, processo de cicatrização de feridas. O início da inflamação crônica, como ela é crônica, é um início insidioso. O que é insidioso? Ele é silencioso e lento. Então, inicialmente, a pessoa não vai apresentar nenhum sinal. Exemplos de doenças que evoluem para inflamação crônica: artrite reumatoide, aterosclerose, tuberculose. Então, processos infecciosos persistentes, exposição prolongada a agentes tóxicos, principalmente isso aqui, o tipo de trabalho que a pessoa elabora, né, alguns fatores de risco, e às vezes o sistema imunológico dela. Então, na resposta inflamatória aguda, nós vamos evoluir para resolução. Então, quando o processo inflamatório agudo é bem sucedido, atinge o seu objetivo de conter, diluir, destruir o agente agressor. Ele promove isso destruindo poucos tecidos. Aquela vasodilatação que liberou para o espaço intersticial bastante líquido, proteínas, glóbulos brancos, né? Proteínas e líquidos vão ser drenados pelos vasos linfáticos. Os glóbulos brancos que migraram lá para o foco inflamatório, eles vão sofrer apoptose. Eles serão fagocitados por macrófagos. Os macrófagos também limpam células que morreram, limpam o tecido e o tecido inflamado volta ao normal. Cura por fibrose. Quando a lesão do tecido é maior, não é possível restabelecer a estrutura normal do órgão tecido lesado, sendo a área necrótica substituída por uma cicatriz fibrosa. Então, nesse caso, ocorrem fenômenos semelhantes aos da resolução, porém, a proliferação vascular, isto é, angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos naquele local, e também multiplicação de fibroblastos. Os fibroblastos são células do tecido conjuntivo que produzem a matriz extracelular, que é rica em fibras elásticas e fibras colágenas. Essas fibras é que vão preencher o espaço vazio que ficou, o espaço devido à morte celular durante a agressão do estímulo lesivo ou da própria resposta inflamatória. E a inflamação crônica? Quando o agente agressor não é destruído prontamente, ou o material necrótico não é reabsorvido ou eliminado, como no caso de um abscesso, então nós vamos evoluindo e podemos ter infecção persistente por certas bactérias, como por exemplo o bacilo da tuberculose, que são micro-organismos de difícil destruição. O organismo ativa a resposta inflamatória aguda, daí fica tentando vencer o inimigo, não consegue, e a resposta inflamatória se cronifica. Ou o indivíduo tem uma exposição prolongada a determinadas substâncias irritantes, como os trabalhadores de usina de carvão, que ficam expostos à sílica. Essa sílica vai lá no tecido pulmonar e ela é um corpo estranho, vai ativar a resposta inflamatória inicialmente aguda, daí ela se cronifica e o tecido pulmonar vai sendo substituído por um tecido fibroso. Só que um tecido fibroso não tem a mesma função, anatomia, características, e dessa forma a parte do pulmão que se transformou em tecido fibroso não funciona mais e o paciente vai evoluindo para insuficiência respiratória crônica. Reações autoimunes, como por exemplo no lúpus eritematoso sistêmico. O sistema imunológico está enlouquecido, ele está desorganizado e ele começa a produzir anticorpos e desencadear a resposta inflamatória em estruturas normais do próprio hospedeiro, causando danos. Então, quais são as características da inflamação crônica? Infiltrado de células mononucleares, entrada de macrófago, linfócito e plasmócito. Na resposta inflamatória aguda, nós temos mais neutrófilo. A destruição tecidual é induzida pela persistência do agente nocivo ou pelas próprias células inflamatórias que ficam lesionadas.
A tentativa de cicatrização pela substituição do tecido unificado por tecido conjuntivo, então formação de novos vasos e fibrose. Sistema fagocitário mononuclear ou sistema mononuclear fagocitário é um trabalho de células que só tem um núcleo, diferente dos polimorfonucleados, que também fazem fagocitose. Basicamente são os monócitos e macrófagos. Lá na medula óssea vermelha, nós temos a formação dessas células. Essas células caem na corrente sanguínea na forma de monócito, e quando ele sai do vaso sanguíneo, ele se transforma em macrófago. Tá? Em todos os tecidos de extrema importância para o nosso organismo, ou exposto de maneira mais fácil ao meio externo, eles se acumulam bastante, esses macrófagos, nesses tecidos. Então, lá no sistema nervoso central, eu tenho um macrófago que ele se diferencia, ele fica com uma anatomia, uma morfologia diferente, e ele passa a ser chamado lá de micróglia. São macrófagos do sistema nervoso central. No fígado, esses macrófagos se diferenciam, são chamados de células de Kupffer. Nos pulmões, nós temos os macrófagos alveolares, também chamados de células de poeira. Por quê? Lá dentro do pulmão entra o ar com algumas partículas, vírus, aquela sílica que eu comentei com vocês, daí esses macrófagos vão fazer a fagocitose e a limpeza. Então, os macrófagos, eles podem ficar na sua forma inativado e na sua forma ativado. Na forma ativado, ele faz mais síntese de enzimas que vai constituir os lisossomos, que são importantes para digerir aquele material que foi fagocitado pelos macrófagos. Então, nós temos macrófagos inativos e macrófagos ativos. Então, quando o macrófago fica ativado, ele aumenta o seu tamanho, aumenta a síntese proteica, síntese de enzimas, forma dentro dele mais grânulos com enzimas que são os lisossomos. Essas enzimas lisossomais são importantes para digerir o produto fagocitado. O metabolismo dessas células fica mais ativos e eles ficam mais propícios, mais aptos a fazer mais fagocitose. Então, eles acabam secretando uma grande quantidade de produtos biologicamente ativos, porém que, se não forem controlados, forem liberados em excesso, vão causar danos nos tecidos do hospedeiro. E isso pode evoluir para a fibrose, que é característica da resposta inflamatória crônica. Então, nós temos aqui os macrófagos. Os macrófagos, eles são formados na medula óssea vermelha e eles caem na corrente sanguínea, na forma de monócitos. Os monócitos, eles ficam em média 24 horas no nosso organismo, e quando eles saem do tecido, eles saem do vaso sanguíneo para os tecidos, eles se transformam em macrófago. O que faz um macrófago inativo ser ativado? Nós temos células brancas, os linfócitos T, liberam citocinas, aqui fator de necrose. Essa interleucina ativa o macrófago. Ou a presença da bactéria. Endotoxina é uma substância química que a bactéria produz no metabolismo dela, elimina ali no líquido intersticial, que o nosso organismo entende aquilo como lesivo e estranho e acaba identificando a presença daquela bactéria. A presença de mediadores químicos, fibronectina é uma proteína, então isso ativa o macrófago. Macrófago ativado, o que a gente viu? Ele fica com o seu metabolismo aumentado, mais enzimas lisossomais, mais lisossomos, ele fica mais ativo. Então, ele tem capacidade de destruir mais. Ele produz peróxido de hidrogênio, coloca dentro das enzimas, que é o principal antibactericida que a gente tem. Ele produz fatores quimiotáticos para chamar mais neutrófilos. Ele ativa fatores de coagulação e ativa a formação de óxido nítrico. O macrófago também, então isso aqui pode causar lesão tecidual. E também ele pode estimular o tecido a se ele pode estimular o tecido a se regenerar no tecido fibrótico. Como? Estimulando os fatores de crescimento, ativando citocinas
fibrogênicas, ativando a formação de novos vasos sanguíneos e fazendo remodelação do tecido com colágeno. Então, aqui, interação do macrófago com o linfócito, inflamação aguda. Tem um macrófago ali que está bem quietinho, ele não está ativado. Algo identificado pelo sistema imunológico ativa o linfócito. Linfócito ativado manda um fator para o macrófago, um mediador da resposta inflamatória, e macrófago ativado. O que o macrófago faz ativado? Ativa mais linfócito, que ativa mais macrófago, e ainda libera outros mediadores da resposta inflamatória. Então, os macrófagos são as principais células da inflamação crônica. Na inflamação aguda são os neutrófilos. Acumulam-se no foco inflamatório por quimiotaxia, proliferação de macrófago no foco inflamatório, e também ocorre a liberação de um fator de inibição da migração de macrófago que os impede de abandonar o foco inflamatório. Então, os macrófagos, vamos dizer assim, ficam impedidos de sair daquele local e a resposta inflamatória fica se prolongando. Que é para mostrar a proliferação local de macrófagos. Então, monócito aqui dentro, fatores quimiotáticos, citocinas, outros mediadores da resposta inflamatória, chamam ele para o foco inflamatório, a gente chama de recrutamento. Aqui no foco inflamatório ele se divide, tá? E nessa divisão tem uma grande quantidade de macrófagos ativados. Existem algumas citocinas que impedem essa divisão e eles ficam contidos num número determinado. Na resposta inflamatória crônica, essas citocinas que impedem a divisão dos macrófagos aqui, ela está inibida. E daí nós temos uma grande quantidade e acúmulo de macrófago no local. Então, isso vai causar lesão tecidual. A lesão tecidual estimula a formação de muitos macrófagos ativados causam lesão tecidual. Eles não são devidamente inativados e vai evoluir para a destruição tecidual. Outras células importantes da resposta inflamatória crônica são os linfócitos. Eles são mobilizados em reações imunes, temos linfócitos T e B, e reações não imunes. O que eles fazem? Já vimos ali, eles ativam macrófagos. Temos os eosinófilos, são bastante abundantes nas reações imunes mediadas por anticorpos do tipo IgE e nas parasitoses. Nos processos alérgicos, então, e parasitoses, eles são aumentados. Os mastócitos são células bastante comum no tecido conjuntivo, que liberam histamina, né? E a gente já viu que ele faz parte, então, das reações anafiláticas, a presença de estruturas estranhas ao nosso organismo. Temos os leucócitos polimorfinucleares. Eles são mais característicos na inflamação aguda, mas também pode ser encontrado aqui na crônica. Quem são esses? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Então, a inflamação crônica pode ser dividida sob o ponto de vista anatomopatológico. Inflamação crônicas específicas, que são chamadas de granulomas ou inflamação granulomatosa, e reação inflamatória crônica não específica. A inflamação granulomatosa ocorre a formação de um conjunto de macrófagos modificados e eles, vamos dizer assim, que são revestidos por um grupo de células parecidas com células epiteliais, formando uma estrutura como delimitada. Então, os granulomas podem ainda apresentar outras células, como linfócito, eosinófilo e fibroblasto, além de necrose e do próprio agente agressor. Então, nós temos dois tipos de granulomas. Granuloma tipo corpo estranho e granuloma imunes. A inflamação inespecífica é o tipo de inflamação em que o exudato inflamatório, a proliferação dos vasos, a angiogênese, se dispõe de uma maneira não organizada, irregular, e a gente não consegue identificar quem foi o agente causador daquela resposta inflamatória. A gente não consegue ter um diagnóstico concreto. Então, por não formar esse granuloma organizado, não há uma referência, um modelo do processo de destruição tecidual. Então, é bem difícil da gente fazer o diagnóstico.
Vou mostrar aqui a inflamação específica granulomatosa, que daí vocês vão entender. Então, aqui é uma figura de um granuloma. E ali dentro tem o agente causador, esse negocinho aqui, tá? É o esquistossoma mansoni, que é o agente causador da esquistossomose. Então, veja que aqui a resposta inflamatória, em volta, ela está delimitada. Então, são provocados por corpos estranhos. Pode ser um fio de sutura, pode ser substâncias relativas inertes, né? E ao exame histológico desses granulomas, a gente vê lá dentro o corpo estranho e a gente consegue fazer o diagnóstico, diferente do inespecífico. Então, aqui é um granuloma. Aqui são brônquios, bronquíolos, e aqui temos os alvéolos pulmonares que formam o tecido pulmonar. O que nós temos aqui? Um granuloma pulmonar. Esse granuloma pulmonar é bem característico da tuberculose. Então, vejam, é um padrão distinto de reação inflamatória crônica, caracterizado pelo acúmulo focal de macrófagos ativados, que geralmente desenvolvem a aparência epiteloide, parecido com o tecido epitelial de revestimento. Então, fica delimitado aqui. Isso que ocorre na tuberculose. Então, ele é bastante importante o estudo desses granulomas, né? São retirados e são colocados numa lâmina e analisados, como isso aqui. Isso aqui é uma lâmina de um granuloma. E a lâmina é preparada, corada, enfim, daí o patologista vai olhar lá dentro, né? Então, pode ser diagnosticado a causa daquela resposta inflamatória crônica daquele granuloma. E aqui temos os granulomas imunes. São causados normalmente por agentes insolúveis ou de digestão difícil, capazes de provocar uma resposta celular imunológica. Os macrófagos ingerem esse material estranho que se apresentou, também mostra para os linfócitos T que são ativados, produz os mediadores da resposta inflamatória. Porém, aqui não dá para a gente identificar o que fez iniciar essa resposta inflamatória. Quais são os efeitos sistêmicos da inflamação? Febre, a gente já viu lá na outra aula. Ativação de formação de proteínas que a gente fala de fase aguda. A proteína C reativa, o fibrinogênio e proteína amiloide A sérica. Essas proteínas são produzidas pelo fígado, estão aumentadas nas infecções. Então, nós podemos fazer dosagem bioquímica dessas proteínas, que vai nos dar uma estimativa da resposta inflamatória. Então, a proteína C reativa ela é conhecida como PCR. Então, quando a PCR está acima lá, vamos dizer, de 20.000, depende da padronização do laboratório. Acima de 20.000 é uma infecção aguda e uma infecção alta. Quanto maior esse número, efeitos sistêmicos da inflamação. Então, febre, que a gente já viu na última aula, e a formação pelo fígado de algumas proteínas que ocorrem de forma, vamos dizer, exagerada. Uma dessas proteínas é a proteína C reativa, o fibrinogênio e a proteína amiloide acérica. Nós podemos dosar essas proteínas para a gente ter uma noção de como é que está essa resposta inflamatória. A mais utilizada é a proteína C reativa. Valores acima de 20 significa que o indivíduo está em resposta inflamatória aguda. E se isso for permanecendo por muito tempo, percebe-se que a resposta inflamatória está cronificada. Em infecções crônicas, então, a produção contínua de proteína amiloide A sérica pode levar à amiloidose secundária. A amiloidose também é depósitos de substâncias dentro das células que vai fazer com que o tecido se transforme como se fosse num tecido de cicatrização, tecido fibrótico. Efeitos da inflamação crônica, efeitos sistêmicos. Sistêmico significa que é no organismo inteiro. Sepse. Então, eu tenho aqui um grupinho de bactérias, peguei umas bactérias gram-negativas, que são mais agressivas. Essas gram-negativas, elas, na sua estrutura de parede, elas acabam apresentando isso aqui. Isso aqui é a membrana de uma bactéria e essa parte, toda essa parte aqui é a parede.
Nas bactérias gram-negativas, na membrana externa da parede, nós temos um grupo de substâncias muito famosas que são chamadas de lipopolissacarídeos. São moléculas de lipídios ligadas a açúcares. E esses lipopolissacarídeos são reconhecidos como estranhos pelo nosso sistema imunológico. Então, esse lipopolissacarídeo que vai ativar a resposta inflamatória e também é chamado de fator de virulência da bactéria. O que é fator virulência da bactéria? Fator é a capacidade que a bactéria tem de causar danos e doenças. Então, isso aqui vai desencadear a resposta inflamatória. Ou não é só isso, ela pode produzir no seu metabolismo substâncias químicas que para o nosso tecido, para o nosso organismo é tóxico, que são chamadas de endotoxinas. E essas endotoxinas vão ativar citocinas. Então, tanto os lipopolissacarídeos quanto endotoxinas de bactérias vão estimular a produção de citocinas, eles vão ser identificados, macrófago vai identificar, mastócito, e todo aquele processo da resposta inflamatória inicialmente aguda vai ativar a resposta inflamatória com formação de citocinas. Na sepse, o aumento da citocina vai causar uma série de eventos em cascata. Primeiro, são todos eles juntos, tá? Coagulação intravascular disseminada. O que é coagulação intravascular disseminada? É quando ocorre o consumo dos fatores da coagulação. Então, os fatores da coagulação são destruídos no nosso organismo e isso vai evoluir com a hemorragia. Também pode causar lesão hepática e o fígado deixa de produzir, de fazer a gliconeogênese e vai levar a um processo de hipoglicemia. Também pode ocorrer, além da hipoglicemia, insuficiência do sistema cardiovascular e ocorre a formação de mediador da resposta inflamatória, o óxido nítrico. O óxido nítrico é um vasodilatador. É uma vasodilatação muito grande, o sistema cardiovascular não dá conta de responder com vasoconstrição e tudo entra em desequilíbrio. E toda essa instabilidade hemodinâmica nós chamamos de choque. Então, uma inflamação que evolui para sepse é quando o paciente está totalmente descompensado. Nós temos a tríade do choque séptico. Então, nós falamos que o paciente está chocado nessa situação. Quando eu tenho coagulação intravascular disseminada, hipoglicemia, insuficiência cardíaca aguda, na verdade, insuficiência cardiovascular, o nome disso é chamado de choque séptico. Nós temos vários tipos de choque. Aqui só estou mostrando a parte do choque séptico para vocês, tá? Então, a inflamação e as tromboses percebidas em diversos órgãos podem ocasionar falência de múltiplos órgãos, tais como o pulmão, daí evolui para a síndrome da angústia respiratória do adulto, chamado de SARA. Os rins, o paciente evolui com insuficiência renal aguda e também a nível de intestino, lesão mesentérica intestinal. Então, mais efeitos sistêmicos da inflamação. Continuando ali na sepse. Pode ocorrer leucocitose. O que é leucocitose? É aumento do número de leucócitos pela estimulação da medula óssea vermelha, que é estimulada por citocinas, e a medula óssea vermelha não dá conta de mandar tanto leucócito para o sangue, e ela começa a mandar leucócitos imaturos, que nós chamamos isso de bastonetes ou desvio para a esquerda. Então, aqui nesse quadrado eu tenho um resultado de um hemograma. Vamos olhar aqui a série branca, leucócitos. Leucócitos, o normal até 10, 11 mil. Veja, o paciente está com 28 mil leucócitos. O que aconteceu? Um agente estranho, um trauma, uma lesão, algo evoluiu para uma resposta inflamatória, liberação de mediadores da resposta inflamatória, citocinas vão lá na medula e falam, ó, estão precisando de soldados para eliminar a infecção. Os principais soldados nossos são os leucócitos aqui, principalmente aqui monócitos, que vai se transformar em macrófagos, então o número dele fica aumentado. O nome disso é leucocitose. Se você pegar um hemograma e ver leucócitos aumentados, está com infecção. E também desvio à esquerda, ó, série branca, bastonetes. Bastonetes são leucócitos jovens. O normal é 3, 4%, dele está 8%.
significa então que está numa briga danada, o organismo dele está com uma infecção bem intensa. E também na sepse, no choque séptico, vai ter taquicardia, tremor, calafrio, anorexia, sonolência e palidez. É um paciente que é instável, é um paciente de UTI e que requer bastante cuidados. Então, terminamos a resposta inflamatória crônica. Nós temos um trauma, uma injúria, qualquer tipo de infecção pode evoluir para a resposta crônica, infecção viral, injúrias persistentes, doenças autoimunes, vai modificar aqui o local, formação de novos vasos, infiltrados de macrófagos, fibrose. Pode levar ainda a um processo de cura, uma regeneração total, da mesma forma que era antes, devido à remoção, conseguir remover o estímulo agressivo, foi removido os mediadores e células inflamatórias, foi regenerado e remodelado o tecido e função normal, ou evoluir para fibrose densa e perda de função. Então é isso, galera. Muito obrigado. Até mais.